Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, hoje eu vou fazer mais um pequeno teste porque houve uma atualização do Galaxy S20 FE. Então eu vim fazer um teste que não vai ser longo quanto eu já fiz aí. Um teste com as câmeras do Galaxy S20 FE, porque houve uma atualização e na atualização dizia que houve melhora nas câmeras. E com a crescente baixa do preço deste cara aqui, que você pode estar encontrando hoje de 2.250, 2.400 até R$2.000, a galera já falou que pagou. Eu vi ele hoje a 2.250, vou deixar link aí na descrição. Ele está ficando cada vez mais interessante. E tem muita gente que só não pegava por conta de querer saber se ele estava esquentando demais e por conta que a câmera frontal, até em teste que eu fiz, não se mostrou muito boa. A câmera principal traseira já era muito legal. Vou fazer um teste aqui então para ver se melhorou. O que melhorou, foto, vídeo, não vai ser um teste longo. E eu vou gravar mais de 10 minutos aqui de vídeo para ver se ele esquenta enquanto eu faço os testes. Porque o S21 estava esquentando, não está mais. O S21 Ultra não esquenta de jeito nenhum. Então eu estou suspeitando que talvez a Samsung tenha melhorado isso aqui, tá? Não vou fazer o teste de jogos, mas enfim, por R$2.000, com tudo que esse cara traz, né? Apesar de ter um Exynos 990, mas traz carregamento sem fio, bateria de 4.500 mAh, carregamento sem fio reverso na traseira, proteção IP, tela AMOLED de 120 Hz, é bastante coisa por R$2.000. Se encontra hoje lançamento da própria Samsung por mais de R$3.000, mesmo com desconto. Eu ainda iria nesse cara aqui por conta da qualidade da câmera principal traseira, principalmente. Vamos ver se essa frontal melhorou, fotos e vídeos. Bora lá. Olha só, eu tô praticamente no mesmo local que eu acabei de fazer a introdução do vídeo e eu fiz a introdução do vídeo com a câmera frontal do Galaxy S21 Ultra. Eu tô praticamente no mesmo lugar e essa aqui agora é a câmera frontal do Galaxy S20 FE, gravando em 4K 60. Ela grava em 4K 60. Este bastãozinho que vocês viram aí aparecer na introdução do vídeo é o que eu sempre uso para não tapar o áudio, tá? Ele não tem nenhum tipo de estabilização e é a mesma coisa se eu estivesse segurando ele com as mãos. Corre risco até de talvez tremer mais, mas eu seguro ele de um jeito aqui que é para ficar idêntico, só para não tapar o áudio, tá? Então o teste vai ser meio rápido, tá? Esse aqui é o 4K 60 na frontal do Galaxy S20 FE. A câmera frontal tinha um look meio esbranquiçado, né? Que é a principal coisa que eu vim aqui testar hoje, ó. Vamos fazer um contra o sol. Ó, primeiro a favor é esse aqui, tá? O contra é sempre bom frisar, porque tem uma galera que acha que é normal, tá? Mas não, cara, quando se faz assim, ó, principalmente em 4K 60, fica ruim, tá? Deixa eu tirar o óculos aqui. Tá um tanto quanto esbranquiçado, mas é 4K 60 num dispositivo que é o FE, não é o S20 normal. Mas ó, estabilização parece que tá boa. A qualidade de áudio vocês vão ter que por vocês mesmos, porque eu não posso escutar enquanto eu tô gravando, né? E eu não costumo fazer um voice over para descobrir a qualidade. Esse é o 4K 60 na frontal. Como eu disse que eu não vou enrolar demais, a fluidez parece que tá bem boa. A estabilização parece que tá boa também, levando em consideração aquele terreno que eu sempre falo para vocês que aqui é um terreno acidentado, é cheio de buraquinhos, tá? Então, ó, vou entrar na área de sombra, que é escuro pra caramba. E esse é o Galaxy S20 FE. Se eu for em situação de luz, como eu sempre costumo ir ali, vocês vão ver que tá de boa, tá? Mas essa aqui é a frontal. Vamos pra traseira em 4K 60. Continuando, de onde eu parei, com a câmera frontal, essa é a traseira em 4K 60. Dá pra ver aí, estabilização, fluidez, ó. Essa é a fluidez do 4K 60 do Galaxy. Olha lá, cara, tá mantendo bem o HDR, porque a gente tem sombra aqui. Tá? Eu falo, a câmera principal é tão boa quanto a do Galaxy S20, que não é FE, é a mesma câmera. Ó, sombra aqui, bem boa, não tá aquela sombra escura, o céu se mantendo lá no fundo e estamos em 4K 60, tá? Isso aqui não é um 4K 30 e o solzão tá lá em cima, ó, tá? Então esse aqui é o 4K 60. Eu vou ali na área de sol e vou testar o 4K 30. Lembrando que como esse vídeo está em 4K 60, você vai estar vendo aí se quiser, com essa nova função do YouTube, aliás, você tem que habilitar manualmente para assistir em alta resolução. Olha o céu, mantendo lá muito bem, tá? Eu vou colocar 4K 30, mas a fluidez se perde um pouco, porque a timeline do vídeo vai ser 4K 60 e eu vou estar gravando com um frame rate inferior, que vai ser 30. Então não veja agora a parte de
de fluidez, porque vai ser 60 com vídeo 30 a partir de agora. Eu sempre gosto de avisar porque tem uma galera que fala, ah, o vídeo não está tão fluido. E se a gente não explica, o vídeo é 4K 60 e depois você vê um vídeo inserido dentro de um 4K 60 que é 30, é óbvio que ele vai ficar menos fluido e até com uns negocinhos assim, né? Então, ó, esse é o 4K 30 com a câmera frontal, né? Do Galaxy S20 FE. Contra o sol, isso aqui. Será que está melhor que o 4K 30, 60? Ó, estabilização. Dá para vocês terem uma ideia aí. Não vou enrolar muito porque eu vou ter que fazer umas fotos agora aqui na sequência também, tá? Para postar para vocês. Aí eu vou ali no carro, vou analisar aqui no smartphone mesmo e já termino com a minha opinião. 4K 30, Galaxy S20 FE. Vamos para a traseira. Bom, essa aqui é a traseira. Olha a estabilização. Bem boa, de 4K 30. Esse não é review de câmera, tá, pessoal? É só para ver se a gente tem uma melhora nas câmeras principais e nas principais gravações aqui. Não vou ficar passando por todas as situações de câmera aqui, todas as funções que tem a câmera. É só para trazer. Para mim tá bem bom, ó. Olha aqui esse HDR, né? Olha aqui as sombras, olha o céu se mantendo, olha o meu braço ainda bem exposto. Isso eu tô vendo o preview, tá? Depois que finaliza, você pode ser que você esteja vendo melhor ainda. E lembrando que, galera, isso aqui é um smartphone que tá 2 conto, tá? Então tem que pesar bem tudo que ele tem pelo preço que tá se cobrando agora, tá? E eu sei que vocês vão perguntar se vale a pena esperar pelo FE Snapdragon. Eu acho que não. Pelo menos por agora não, que ele tem que baixar bastante ainda, tá? Enfim, galera, vou fazer um pedacinho de ultra-wide aqui. Bom, pessoal, finalizando então com a câmera ultra-wide aqui em 4K 30, tá? Lembrando que ele não faz 4K 60 na ultra-wide. Mas olha só, estabilização bem boa. Agora tá uma área sombreada aqui para o meu lado direito e para lá tá bem claro, né? O céuzão tá azul com nuvens. E é isso aí, a ultra-wide é quase do nível do S20 normal, porque muda pouca coisa, tá? E lembrando que quando a gente grava aqui em 4K 30, eu poderia transitar entre as câmeras, ó. Essa é a principal e posso ir para aquela de zoomzinho, né? 3x e a ultra-wide, virando para mim a ultra-wide. Essa é a gravação então da ultra-wide, que não tem autofoco, como eu já expliquei no vídeo de ontem. O único smartphone com autofoco na ultra-wide, que é a câmera traseira dos Samsungs, é o único, é o S21 Ultra, só o Ultra, o S21 não tem, nem o S21 Plus, nem um outro S20, nem um Note da vida, nenhum tem. Bom, essa aqui é a gravação então em Ultra Wide, tá? Vou mostrar mais um pedacinho do céu ali, ó. Olha só como que tá nubladão pra lá e aqui é uma parte escura e pra lá tá bem claro. Vou finalizar então, tô finalizando aqui com a Ultra Wide do Galaxy S20 FE. E a gente vai ver umas fotos agora, vocês vão ver algumas fotinhas, bem poucas, só para ter uma ideia de como tá, se houve uma melhora com essa atualização. E eu vou pegar a câmera, a ZV-1 da Sony, e vou finalizar com a opinião, depois de testar, fazer umas fotos e uns vídeos aqui. Beleza? Bora ver as fotos. Bom, galerinha, bora lá. Bom, tá ventando um pouco aqui, se vocês escutarem vento, normal, tá? Finalizando os testes que eu fiz hoje aqui com o Galaxy S20 FE. Foram uns testes curtos, mas só para saber o que houve, se houve uma melhora nessa última atualização. A atualização é de 1º de abril, tá? Atualização de abril, então eu deixei na tela, se não deixei, vou deixar aí agora a atualização que ele está. E seguinte, pessoal, em termos de gravação de vídeo, a câmera frontal parece que a estabilização continua a mesma. Então a estabilização da câmera frontal é que não me agrada muito, ela poderia ser um pouquinho melhor, tá? Quanto à imagem em si, parece que está melhor, inclusive o HDR em 4K 60 que faz na frontal
e em 30, ela está melhor do que estava, tá? A estabilização é que permanece praticamente a mesma. Quanto à câmera traseira gravando em 4K 30 ou 4K 60, eu já achava muito boa, porque essa câmera principal é a mesma câmera do S20 e do S21. É o mesmo sensor praticamente utilizado lá. Então ela já era boa, permanece muito boa, com cores boas, com gravação boa, com áudio bom e estabilização muito boa também em 4K 30 ou 60. A ultra-wide também está muito boa. Ela é um pouquinho inferior, diria que ridículo, tanto que ela é inferior em comparação à câmera do próprio S20 ou talvez o S21 também. O quesito fotos é o que vocês estão querendo saber mais. Ele apresentava umas fotos, eu vou deixar aí na tela, bem claras, com um HDR péssimo atrás, estourava tudo. Tá bem melhor, galera, tá muito melhor. Então eu acho que essa última atualização trouxe uma boa melhora, principalmente por tal do HDR, tá? O que importa para vocês também é se tá esquentando, não é? Vocês querem saber. Eu gravei 17 minutos de 4K 60 na traseira e ele chegou na área mais quente a 50 graus. 48, 50, fiquei procurando bem para achar uns 50 graus de temperatura externa e ele chegou a bater 50 graus 17 minutos seguidos em 4K 60 com a tela no brilho praticamente no máximo, porque tá bem claro aqui, tá? Vamos lá, o que eu senti de quente? Na parte de baixo nada, segurar normal. Na parte de cima, no local das câmeras, você sente um pouco quente na área do frame, na lateral, tá? O que acontece é que se você colocar uma capinha, então você não deve sentir isso nunca. E se você só vai sentir se gravar tudo isso seguido, certo? Então, na realidade, reclamar, é minha opinião, você pode ter a sua. Reclamar do smartphone que está agora na casa dos 2.000, 2.250, por aí, que traz tudo isso, cara, 4.500 mAh de bateria, tela AMOLED, tela de 120 Hz, IP68, carregamento sem fio, carregamento reverso sem fio, várias outras coisas, cara. Se reclamar em 2 conto, cara, tem smartphone da própria Samsung, como eu disse no começo do vídeo, intermediário, que está sendo lançado, foi lançado a quase o dobro disso de preço. Enfim, eu acho que vale bem a pena. Lembrando que para jogos, pode ser que você veja ele esquentar um pouquinho depois de 40 minutos jogando e talvez com case também não note. Eu não sou um cara de ficar jogando, então não costumo ficar fazendo muitos testes de jogos por aqui, tá? Jogando Roblox com a minha filha e tal, cara, tá de boa, esquenta um pouquinho, nada que incomode demais. Quanto a você escolher entre o Galaxy S20 FE ou esperar, quando eu tô soltando esse vídeo, o FE com Snapdragon não saiu ainda. Eu não esperaria, porque ele não vai chegar nem perto do preço que está agora o FE. Entre pegar também um S10 Lite, se você conseguir encontrar aí na loja, eu só pegaria o S10 Lite se você joga. A principal coisa que você faz é jogar, só isso. Você entendeu? Porque a câmera principal traseira vai ser melhor aqui no FE, a frontal vai ser um pouquinho melhor. Enfim, a versão do S10 Lite, se você ainda encontrar, pode ser melhor para quem joga. De resto, eu vou preferir aqui, tá bom? Eu acho que tá bem legal, não é perfeitão, lembrando que é um smartphone que tá barato se comparado ao que foi lançado e se comparado ao modelo principal, e é óbvio que ele tem os downgrades e por isso que ele pode chegar nesse preço. Eu acho que tá legal. Se você decidir comprar, lembra, se eu te ajudei, tem link na descrição, eu sempre indico o site da Magalu, porque é onde eu recebo uma comissãozinha se você comprar, então não esquece de checar aí os links da descrição. Tenho de 6 GB de RAM 128 e tenho de 6 GB de RAM, 8 GB de RAM 256. Não acho necessário comprar um de 8 GB de RAM, a não ser que você precise de 256 de armazenamento. Beleza? Se gostou do vídeo, já sabe, deixa um like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.